Diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, fala comigo, benjamita, homem de bens, tinha dinheiro. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Fala comigo, não as acharam. Depois passaram a terra de Saaraim, porém elas não estavam ali. Passaram a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Fala comigo, não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele disse: nesta cidade existe um homem de Deus e ele é muito estimado. Tudo quanto ele diz acontece. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis porém que se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou, e presente não temos para que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos um quarto de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está. Eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá, enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois come os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, eu te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram, para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel. Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura, não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Amém? Até aqui. Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Fala, Senhor, no nosso coração. Que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim para falar de ti, ó Deus.
unge os nossos ouvidos, o nosso coração, para ouvirmos e guardarmos, e que essa palavra produza resultado em cada vida aqui. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todos digam amém, diga graças a Deus, diga aleluia. Se assente aí no seu lugar, glorificando a Deus, diga glória a Deus. Olha bem aqui para mim, eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que Deus tem para o nosso coração. E eu comentava ontem, aquilo que Deus tinha colocado no meu coração com a minha esposa, e dizia, olha, Deus às vezes nos dá presente que nós julgamos estar em uma embalagem estranha. Muitas vezes nós imaginamos que aquilo não era bem a forma que nós queríamos, não era o caminho que nós queríamos para a nossa vida. Nós imaginávamos que chegasse de num outro embrulho, e às vezes a gente julga um livro pela capa, a gente julga um presente apenas pelo seu embrulho, mas não conhecemos o valor que existe dentro dele, daquilo que Deus nos dá. Conta-se uma história de um certo homem que vivia em um vilarejo que tinha apenas um cavalo. E certo dia esse cavalo, único que ele tinha, foge da sua fazenda. E chega um vizinho à sua cerca e diz, mas que azar o seu, hein? O único cavalo que você tinha se perdeu, fugiu. Que grande azar esse seu. Aquilo que o homem respondeu a ele, mas quem sabe o que é azar, o que é sorte? Deus o sabe. Passado algum tempo, aquele cavalo retorna para sua fazenda, mas agora ele retorna com mais 10 cavalos selvagens. E agora aquele homem que tinha apenas um cavalo tem 11 cavalos. Novamente aquele vizinho chega na cerca da fazenda e fala, mas que sorte a sua, hein? Esse cavalo fugiu e agora trouxe 10 cavalos, agora você tem 11. E aquele homem responde, mas quem sabe o que é sorte, o que é azar? Deus o sabe. Passado algum tempo, o filho daquele homem começa a domesticar um dos cavalos, e recebe um coice, e quebra a perna, e começa a mancar da perna, porque está quebrada, e chega aquele vizinho, mais uma vez, sempre tem um vizinho enxerido, né, irmãos? Quer sempre ficar dando palpite, e fala, que azar o seu, hein? Seu filho agora está com a perna quebrada, mas que coisa triste, que azar. E aquele homem fala, mas quem sabe o que é azar, o que é sorte? Deus o sabe. Passa algum tempo e o exército passa naquela região, recrutando todos os jovens daquele vilarejo para uma guerra sangrenta. Mas aquele moço que estava com a perna quebrada não vai para a guerra e sobrevive, enquanto todos os outros morreram. O resumo dessa história é que nem sempre aquilo que para nós é uma perda é realmente uma perda. Nem sempre tudo aquilo que para nós é uma frustração se torna um fracasso. Às vezes Deus está entregando um presente para nós, num embrulho que nós ainda não entendemos. Na história que nós lemos na palavra, nos mostra um período de transição. A Bíblia diz que Israel agora estava vivendo um tempo em que ela era liderada, governada por juízes. O último juiz de Israel vai ser Samuel. Mas agora, Deus iria ungir alguém que iria reinar sobre Israel. E a palavra nos fala de Saul, que era filho de Quis. Quis era um benjamita, Saul também era da tribo de Benjamim, e Quis era um homem rico, era um homem próspero.
E a Bíblia faz questão de destacar como que Saul era. Ele era um homem belo, era um homem que se destacava dos seus ombros para cima de todos os homens. Era um homem forte. Mas um dia, pela manhã, as jumentas de seu pai haviam se perdido. Um dia pela manhã, foi um dia de perda, de fuga. E a Bíblia diz, então, que o pai de Saul fala para ele, olha, pega um dos moços e sai à procura das jumentas que se perderam. Aquele dia da perda, aquele dia que era para ser uma manhã comum, se torna um dia de busca, de algo que havia se perdido. E a Bíblia diz que Saul está agora buscando aquelas jumentas que haviam se perdido do seu pai. E eles passam por terra, sobe montanha, desce montanha, entra em Efraim, entra em Salaim, entra numa cidade, entra em outra, e não acham. Há uma frustração, há um tempo de derrota, há um tempo em que eles falam, olha, não tem mais como encontrar. E começa a passar o tempo. E agora Saul vira para o seu moço e fala, olha, é melhor a gente desistir. Vamos voltar para o meu pai, porque ele vai deixar de se preocupar com as jumentas e vai ficar preocupado conosco. Então, quando ele fala isso para aquele moço fala para ele, olha, mas nós estamos nessa cidade, e aqui existe um homem de Deus, que tudo aquilo que ele fala, isso acontece. Ele vai nos declarar o caminho. E Saul responde para ele, mas nós estamos quebrados, não tem mais pão no nosso alforje, eu não tenho nada para oferecer ao homem de Deus. Era uma situação tão difícil que o moço, que devia ser empregado de Saul, vira para ele e fala, olha, eu ainda tenho aqui um quarto de ciclo de prata, e eu vou te ajudar, como se ele falasse, olha, eu tenho dinheiro para emprestar para você, meu patrão, que é o meu chefe, eu vou te ajudar, eu vou oferecer ao homem de Deus, e ele vai nos dizer o que nós devemos fazer. Ele falou, então, vamos até ele. E a Bíblia diz então, que eles vão se encontrar com Samuel. Só que enquanto ele estava indo, ao mesmo tempo que Saul estava indo ao encontro de Samuel, o próprio Deus já havia falado com Samuel, e Deus havia dito para ele, olha, você vai encontrar alguém da tribo de Benjamim, e este homem que você encontrar, ele é quem o escolhi, ele é quem você vai ungir para governar sobre o povo, para ser o rei de Israel. A Bíblia diz então que Saul encontra Samuel. Samuel fala, olha, você pode ficar comigo, você vai comer comigo, e depois eu vou te declarar tudo. As ovelhas que haviam se perdido, vocês já encontraram, mas mais que isso, a partir de agora, eu vou ungir você. Depois disso, Samuel vai ungir a Saul como rei, e falou assim, olha, todo Israel vai te servir. E Saul, que o começo do texto que nós lemos, mostra ele como um homem forte, como um homem grande, como um homem mais belo, como um homem que se destaca. Saul agora diz para Samuel, mas eu sou o menor da casa de meu pai, a minha tribo é a menor, a tribo de Benjamim, e o Senhor vai me escolher. E a Bíblia diz que Samuel fala para ele, olha, você vai ser ungido rei. Sabe o que Deus fala comigo aqui, querido? Que aquilo que era um caminho de perda, precisou ter uma derrota, precisou ter a perda daquelas jumentas, para que ele pudesse se encontrar com o seu propósito, com o destino que Deus tem para a vida dele. Então, olha aqui para mim, algo que começa ruim, vai terminar com uma herança e uma promessa de Deus. Sabe o que Deus está falando para mim e para você, querido? Que pode ser que começou com uma perda, mas vai terminar com uma herança. Pode ser que começou com uma frustração, mas vai terminar com um chamado de Deus.
Pode ser que começou com choro, mas vai terminar com alegria. Pode ser que começou com tristeza, com derrota, querido, mas vai terminar com vitória, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que aquilo que parecia ser uma derrota, ser uma perda, era apenas um caminho para o chamado. Muitas vezes, algumas perdas na nossa vida são convites de Deus, disfarçados para o novo destino que Deus tem para a nossa vida. Sabe, a palavra vai falar lá em Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante, vai nos mostrar um tempo em que a Bíblia diz que a vida de Pedro, ele estava vivendo um dia diferente. Pedro era um pescador experiente, e como pescador experiente, ele pescava sempre à noite. Quando chegava pela manhã, o fruto da sua pescaria, ele ia para o mercado para vender aqueles peixes que ele vendia. Essa era a sua rotina. Mas a Bíblia enfatiza um dia em que essa pescaria se frustra, em que ele passa uma noite inteira e não pesca nada. Mas naquele dia que ele não pesca nada, ele está na beira da praia, está lavando as redes, está totalmente frustrado, porque ele havia tentado a noite inteira, não havia conseguido nada. E talvez a frustração é porque as dívidas haviam acumulado, porque ele não iria conseguir pagar aquilo que ele tinha para pagar, porque talvez os seus fornecedores, talvez os seus funcionários, era tanta coisa na cabeça dele, mas aquela frustração, foi justamente nesse dia, da sua maior frustração, que ele vai ter o maior encontro da sua vida. Porque é nesse dia da sua frustração que ele vai encontrar com aquele que seria o seu Salvador, que ele vai se encontrar com Jesus Cristo, com Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que naquele dia, Jesus vai dar uma palavra para ele vai viver uma pesca maravilhosa, mas não é só o milagre da multiplicação, da pesca maravilhosa que ele vai viver. A Bíblia diz que depois que ele reconhece quem era Jesus, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, que sou pecador. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus fala para ele: olha Pedro, até agora você era pescador de peixe, mas a partir de agora, você vai ser pescador de homens, você vai ser pescador de almas. Querido, aquele vazio, aquela frustração que ele estava vivendo, proporcionou para ele o maior encontro da vida dele, o maior chamado da vida dele. Aquilo que parecia um cenário de derrota, aquilo que parecia um cenário vazio, faz com que ele possa encontrar a própria palavra viva que era Jesus Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, talvez você tenha vivido situações de derrota, de fracasso, situações que você fala assim: olha, isso agora é para me matar. Mas acredite, meu irmão, Deus é aquele que transforma toda maldição em bênção. Querido, eu tenho uma boa notícia para você. Deus me trouxe aqui hoje para falar para você, querido, tudo aquilo que muitas vezes alguém fez para amaldiçoar a sua vida, vai ser transformado em bênção. A palavra diz lá em Números 23, 8, em Números 23, vai falar que Balaão foi contratado para amaldiçoar, mas o próprio Balaão, ele vai declarar: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E a Bíblia diz, lá em Neemias capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz assim: olha, assalariaram contra eles a Balaão, para os amaldiçoar, porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Meu irmão, eu não sei se tem uma doença, eu não sei se tem uma notícia negativa, eu não sei se tem uma situação na sua família, meu querido, mas acredite, toda maldição vai se reverter em bênção na tua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso Deus, ele continua sentado no trono. Isaías 46, 10, a Bíblia diz: o meu conselho permanece de pé, e farei cumprir toda a minha vontade. Talvez você não está vendo aqui agora, parece um tempo de derrota, parece que o cavalo fugiu, ou parece que a perna quebrou, parece que está tudo frustrado, mas acredite, ao encontro sobrenatural com o seu destino, com o propósito de Deus para a tua vida. E o propósito de Deus é um propósito de vitória, de salvação, é um fim de vida eterna. Só você que crê, glorifica a Ele. Aleluia, aleluia. Nem toda perda, meu irmão, é frustração, nem toda perda é um fracasso.
Muitas vezes é uma estratégia de vitória. Aleluia. Muitas vezes Deus está agindo na nossa vida. A palavra diz, lá no Salmo 84, versículo 5, a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele cuja força está no Senhor, cujo coração se encontra os seus caminhos aplanados. Fala comigo, meu coração se encontra todos os caminhos aplanados. Versículo 6, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e o cobre a primeira chuva. Eu não sei, querido, se você tem passado por um vale árido, por um deserto, sabe, por um tempo de frustração, mas acredite, Deus vai reverter toda a maldição em bênção na tua vida. Você vai sair daqui tocado, restaurado, transformado pelo poder do nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, querido, que José foi alguém que viveu traição, que viveu rejeição dos seus irmãos, sabe, que viveu as coisas mais terríveis, foi vendido, foi rejeitado, esquecido, mas tudo isso fazia parte de um plano maior. E a Bíblia diz que os irmãos dele estão preocupados porque agora José se torna o maior do mundo conhecido naquela época. E a Bíblia diz que o pai de José havia morrido, Jacó havia morrido. E agora os irmãos falaram: José vai nos matar, ele pode acabar conosco, que vai se vingar de nós. Mas lá em Gênesis 50, 20, José vai fazer uma declaração que eu acho uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Ele diz: olha, vós bem que intentaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê agora, para que se conserve a vida de muita gente viva. Para a conservação da vida, foi que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Vocês bem que tentaram mal, vocês acharam que iriam me matar, vocês acharam que iria destruir, mas Deus transformou o mal em bênção na minha vida. Oh, irmão, aquilo que pode ter começado de um jeito ruim, vai terminar de um jeito vitorioso, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Deus transforma, sabe por quê, querido? Porque Deus vê, não apenas o começo, mas Ele já está enxergando o final. Deus enxerga todas as coisas, e eu creio naquilo que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fala comigo, tudo. Fala forte, tudo coopera para o bem. Sabe, querido, eu gosto demais de Provérbios 3:6. A Bíblia diz assim: olha, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Como eu gosto disso. Eu declaro sempre isso, irmãos, que tudo que acontece na nossa vida, ou foi permitido por Deus, ou será usado por Ele. Amém? Tudo ou foi permitido por Deus, ou será usado por Ele. Então tudo vai fazer sentido. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe qual é a nossa competência, irmãos? É reconhecer: Deus está nesse negócio. Oh, querido, eu não sei o que se perdeu, eu não sei qual é a sua frustração, eu não sei qual é a sua derrota, mas acredite, essa derrota é uma oportunidade de milagre. Oh, irmãos, cada situação que você enfrenta é uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Muitas vezes nós passamos por coisas que a gente fala assim: olha, Deus, ainda bem que não deu certo, ainda bem que o Senhor me livrou. Coisas que nós queríamos tanto e que Deus nos livrou. Pessoas que você desejava tanto e que Deus te livrou. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, eu sempre falo aqui na igreja de algo que me marcou na minha adolescência. Meu pai trabalhava numa metalúrgica, na INA, e desde cedo a gente ia nas festas. Ele me levava, a empresa veio para Sorocaba, mas era lá de Santo Amaro, a INA, e eu ia lá em Santo Amaro, participava via os grêmios como criança. No final do ano a gente ganhava material de escola, ganhava brinquedo no dia das crianças.
Era uma empresa boa e eu falava, puxa, eu quero trabalhar onde meu pai trabalha, eu quero ser metalúrgico, eu quero ser no mesmo lugar que meu pai. E meus amigos faziam Senai, era moda fazer Senai. Eu tinha o sonho de querer fazer o Senai. Acho que naquela época, acho que era com 12 anos, perto disso. Eu lembro que a última prova eu fiz, eu tinha 14 anos. E você podia fazer uma prova, e eu até a quinta série, era naquela época ali, acho que do ginasial, que você fazia as provas para ser aprovado para entrar no Senai. E vários amigos meus já estavam no Senai, mais velhos que eu, e eu falava assim, puxa, eu queria ir, eu tinha uma carta da empresa que meu pai trabalhava, e quem fazia o Senai, com a carta da empresa, já ganhava um salarinho, já ganhava um dinheiro. Era tudo que eu queria. E eu nunca tinha repetido de ano, minhas notas da primeira à quarta série eram notas boas. Eu falava, puxa, eu posso passar. E eu fiz a primeira vez lá, começava as primeiras continhas, era 4 mais 3. Era muito facinho as primeiras, depois ia dificultando um pouco. E eu prestei a primeira vez, não passei. Aí, prestei a segunda vez, mais um tempo, não passei também. Eu falei, puxa, eu tenho que passar nisso aqui. Meus amigos passando, e era uma frustração, irmãos, porque não tinha essa coisa de você ver pela internet, você ver por edital. Você tinha que chegar lá junto com todos os seus amigos, com todo mundo, e a pessoa pegava a lista e ficava chamando. E aí chamava Marcos, Marcelo, Joaquim, João, tal, e passava meu nome, passava a letra C e não chamava. Aí eu ia lá, falava, não tem jeito, você não passou não. E aí voltava derrotado. Prestei a terceira vez, não passei. Prestei a quarta vez, meus amigos do meu lado, Sidmar que prestou, ia, passava, ia fazer o Senai. E eu chamando todo mundo, prestei 4 vezes. Nunca passei no Senai. Falei, meu Deus, que frustração. Mas a vida continuou. E depois fui trabalhar em confecção, a Dalva trabalhava comigo com 16 anos, rapidinho Deus nos abençoou, consegui me tornar mecânico, e rapidinho, irmãos, o meu salário já era maior do que as pessoas que trabalhavam em metalúrgica. Eu já ganhava mais do que eles, com 19 anos eu já tinha uma CB 400, já tinha comprado terreno, quando eu casei eu tinha 23 anos, eu já tinha 26 funcionários, e eu falava, Deus, agora eu entendo, porque o Senhor me livrou daquilo, e Deus tinha coisas maiores. Às vezes, querido, Deus está te livrando de alguma coisa aqui na frente, porque Deus tem coisa maior para você lá no futuro. Sabe quando eu fui curado disso? Só quando eu passei no exame da Ordem dos Advogados, aí eu fui liberto, porque até eu passar no exame da Ordem, eu tinha um trauma de fazer qualquer concurso, qualquer exame, porque eu nunca tinha passado no Senai, mas Deus nos livrou. Eu dizia hoje, pela manhã, de alguém aqui na nossa igreja, que chegou aqui nessa igreja, porque estava com câncer, que enfrentou um tratamento difícil, o cabelo caiu, radioterapia, quimioterapia, ficou careca, enfrentou uma situação difícil, depois de um tempo ela foi curada totalmente do câncer, mas o que chamou a atenção dela, foi que depois ela entregou a vida para Jesus, ela desceu as águas do batismo, não apenas ela, mas também o marido dela, e certo dia ela fala, para a pastora Elisângela, fala, olha, eu enfrentei um câncer, eu enfrentei uma situação difícil, mas se eu tivesse que passar por tudo isso novamente, eu passaria, porque hoje meu marido é salvo, porque hoje eu encontrei Jesus, eu tenho Jesus. Sabe, querido, a palavra diz, lá em 2 Crônicas 20 e 26, que Deus transformou um lugar que seria um vale de dor, um vale de sofrimento, num vale de bênção, num vale de beraca. Eu profetizo na tua vida que Deus tem um vale de louvor para você. Eu não sei se você chegou aqui hoje, tem passado por um tempo de frustração, tem passado por um tempo, quem sabe, de silêncio, tem enfrentado alguma perda na sua vida. Oh, querido, talvez é apenas uma embalagem que você não está entendendo, mas acredite, meu irmão, quando você abrir, você vai ver que esse mar vai se abrir, e você vai atravessar do outro lado, e você vai cantar o hino da vitória. Sabe qual é a sua competência, meu irmão? É confiar em Deus, confiar no Deus que te chamou. Oh, irmão, não julgue o que Ele está fazendo agora, o fim da história ainda está para acontecer.
você. E acredite, o fim será bem melhor do que o começo. O fim é um fim de vida eterna, de bênção do Senhor. Por isso hoje, se prostre aos pés do Senhor, levanta as suas mãos aí, adora o Senhor, glorifica Ele, porque Ele tem bênção na tua vida, na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus, eu quero que você se coloque em pé. Aleluia. Acredite, querido, Deus transforma toda dor em destino. Deus transforma todo vale em um caminho para um trono de vitória. Diga aleluia. Há um trono de vitória para a tua vida, em nome de Jesus. Acredite, querido, pode ter começado mal, mas vai terminar com sucesso, com vitória, em nome de Jesus. Os planos de Deus são bem maiores que os meus. Oh, querido, acredite. Jó enfrentou situações difíceis na vida, mas Jó declara: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó entendia que todos os planos de Deus, Jó 42, 2, ele diz: eu sei que todos os teus planos, ó Deus, nenhum deles vão ser frustrados. Agora, quem crê que Deus tem plano de vitória para a tua vida, diga aleluia. Sabe o que vai acontecer na vida de Jó, querido? Ele vai enfrentar luta, perda, derrota, fracasso, insucesso. Mas a Bíblia diz, em Jó 42, 10, que o segundo estado de Jó é o dobro do primeiro. Alguns historiadores dizem que ele vai viver toda a sua aflição aos 70 anos de idade. Mas a Bíblia diz que ele vai viver mais 140 anos, o dobro. Sabe, querido, em nome de Jesus eu profetizo que Deus tem o dobro na tua vida. Sabe, eu não sei o que se perdeu. Eu não sei se começou numa frustração. Mas quem sabe, querido, você só está aqui por algo que se perdeu. Quem sabe você só entrou por essas portas por alguma coisa que te aconteceu na tua vida. Então, você vai glorificar a Deus, porque você vai ter uma marca de milagre. Sabe, irmãos, precisou que Lázaro morresse, para que as pessoas fossem na casa de Lázaro, visitassem ele, não tanto por causa de Jesus, mas por causa do milagre, porque ele tinha sido ressuscitado. Você vai ser um testemunho de vitória, em nome de Jesus. A tua família será um testemunho de vitória, o teu casamento será um testemunho de vitória, a tua vida profissional será um testemunho de vitória, a tua vida espiritual será um testemunho de vitória. Oh, meu irmão, quem sabe você chegou aqui derrotado, fracassado, mas hoje você vai sair daqui como alguém marcado, com uma unção de Deus. Oh, meu irmão, mas sabe o que nós precisamos fazer? É nos humilhar. A palavra diz que no começo Saul era alguém fortalecido, Saul era alguém grande, mas a Bíblia diz que quando o Senhor fala com ele, quando Samuel diz com ele, ele diz: eu sou menor da casa do meu pai, a minha tribo é a menor. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Oh, querido, experimenta hoje se humilhar. Sabe, a Bíblia diz que esse Pedro, que estava frustrado, quando Jesus fala para ele: olha, vai, lança-te ao mar, vai até o mar fundo e lance as redes. Ele fala: mas quem é você, sabichão? Você sabe tudo. Você é carpinteiro, eu sou pescador, mas sobre a tua palavra eu vou. Até aquele momento ele chama Jesus de mestre, uma palavra, não uma palavra que exalta Jesus, mas como se fosse um sabidão. Mas quando ele vive o milagre, ele reconhece. A Bíblia diz que agora Pedro não chama mais Jesus de um sabichão. Ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Ele reconhece que Jesus é maior na vida dele. Ele reconhece, ele se humilha. E Jesus dá uma palavra para ele e diz: a partir de agora, você não será mais pescador de peixe, mas será pescador de homens, de almas. Oh, querido, quem sabe nas suas maiores perdas, nos seus maiores fracassos, que o seu destino está sendo encontrado, querido. Sabe, não importa se o cavalo se perdeu, se a perna se quebrou, se a pesca foi frustrada, não importa o que você enfrentou, Deus tem um final de vitória. A Bíblia diz, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz que o próprio Deus os enviou para o deserto, para humilhar, para testar, para provar, para ao final
te fazer bem. Eu profetizo, querido, que ao final Deus vai te fazer bem. Talvez você não pode entender, talvez você fale assim, mas quem? Eu sou chamado. Oh, querido, é você. Sabe, eu talvez fosse o mais desprezado, mas Deus me escolheu, Deus me chamou, Deus tem me guiado. E eu acredito, meu irmão, que Deus tem guiado a cada um de nós. E Deus te trouxe aqui nessa noite para você viver um tempo de vitória. Se você está disposto a se humilhar, a reconhecer Jesus, a falar com Deus, eu quero dar uma oportunidade para você, sabe, para você clamar a Deus. Eu quero fazer um convite para você pegar seu celular, sua bolsa, tudo que você tem aí no seu banco. Se você estiver na galeria, desce, vem aqui à frente. Nós vamos encerrar o culto, mas eu quero orar pela tua vida. Sabe, irmãos, eu não sei se você está enfrentando silêncio, se você está recebendo um presente, uma embalagem estranha. Você fala, Deus, eu não queria perder, eu não queria estar enfrentando, eu estou frustrado, já estou derrotado. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos encerrar o culto aqui, querido, mas eu quero, sabe, abençoar a tua vida. Você não vai voltar da mesma forma, você vai voltar transformado. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Aleluia, adore ao Senhor com a canção. Declare isso. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grande que não pode imaginar. Aleluia. Só você que crê que os sonhos de Deus são maiores. Vê aos pés dele. Chegue a ele, querido. Acredite, pode parecer uma embalagem estranha, mas o presente é divino. Aleluia. Declare isso. Por isso vale a pena acreditar. Aleluia. O dia está chegando, eu vou te renovar. Nas minhas promessas tu